Olá pessoal, um bom dia para vocês. Hoje sexta-feira, gente, hoje começa aquela folia, né? E no vídeo da tarde eu vou estar falando sobre traição, que tem muito a ver com o carnaval, viu? Quantas famílias se perdem, quantas tragédias acontecem por causa dessa tal festa maldita, carnaval. Mas a pessoa, quando tem a maldade no coração, a traição, quando a pessoa deixa entrar o mal, a gente fala em diabo, a pessoa diz que não existe, o diabo não existe, né? Você pode falar o nome que você quiser, diabo, satanás, maligno, maldade, mal, o mal existe, isso é fato, né? Há muito tempo eu aprendi que, de uma forma muito grosseira que eu vou falar, nós seres humanos é como nós tivéssemos dois bichinhos dentro de nós, um bom e um ruim. Aquele que você alimenta mais, se você alimenta o bom com coisas boas, no meio de pessoas boas, não vive xingando palavrão, atraindo coisas ruins para você, você vai ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa alegre e agradável. Mas se você alimentar o outro lado, que é o lado ruim, que todos nós temos essa coisa, né? Às vezes a pessoa é pacífica, mas tem um momento que ela explode. Mas ali foi um momento isolado, não se releva tanto. Mas tem gente que guarda aquilo e alimenta aquele bichinho ruim. A pessoa vai se vingar, a pessoa vai fazer coisas ruins, maldade, ou vai ser uma pessoa rancorosa, ou vai cometer ao longo daquele período, né, alguma coisa. No vídeo da tarde eu vou estar falando sobre traição por causa de um acontecimento que aconteceu aqui no Brasil, de um homem que era secretário de um prefeito e ao mesmo tempo era genro, casado com a filha do prefeito. Esse homem tinha 2 filhos, tentou matar os filhos, que inclusive teve êxito, e tentou se matar, mas não conseguiu, parece que ainda está vivo. E a gente ficou tudo, mas o que aconteceu, gente? Porque diante dessa tragédia, o sogro, né, não suportou a dor de perder os netos e infartou. Mas, gente, o que está por trás disso? Traição. De traição, ela vem, é de um amigo, é de um irmão, marido e mulher, é de filho para pai, de pai para filho. Nós vamos estar falando sobre isso no vídeo da tarde, porque eu achei isso uma coisa muito forte e eu preciso comentar, fazer uns comentários sobre isso com você. Mas nesse vídeo aqui, eu já estou de cara aqui lendo essa matéria aqui, porque ontem o brasileiro que vem acompanhando toda essa bagaça que vem acontecendo lá em Brasília, há muito tempo, né? E agora mais do que nunca envolvendo o Supremo Tribunal Federal, está apreensivo, quer saber, gente, alguém precisa cair, alguém precisa dar um jeito nesse trem. E todo mundo apreensivo. Ontem eu soltei um vídeo falando que o Fachin suspendeu a sessão e hoje provavelmente nem vai ter, só depois do carnaval, porque já estão fantasiados já para folia. E todo mundo, o que vai acontecer? Fez reuniões com os ministros. Os ministros se reuniram, teve a reunião e aí saiu essa nota aqui. Teatro. STF solta nota vergonhosa, trata o brasileiro como trouxa ao dizer que Toffoli não é suspeito e obriga o ministro a sair do caso. Antes de eu prosseguir, que eu vou soltar 2 vídeos aqui para vocês, 2 matérias, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, para a gente entender um pouquinho todo esse balangandã. Vocês lembram daquela frase, amigo do meu pai, ainda lá atrás, que foi justamente sobre isso aí que surgiu aquele negócio das fake news, né? Abriram o inquérito do fim do mundo, que não pode falar, tem coisas que não dá... aí disseram que era fake news e começaram a abrir, até hoje esse inquérito está aberto. Envolveram o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo começou lá atrás, quando o Toffoli falou por causa daquele negócio do mensalão, se eu não me engano e tal. Muito bem. Acontece que o brasileiro não é bobo, nós não somos bobos. Eles podem tentar fazer o que quiser, mas hoje não tem mais para onde correr. Acontece uma coisa que haja visto nesse caso que eu falei da traição lá. Já explodiu na internet. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Não tem para onde você fugir. Muito bem, eu vou soltar esse vídeo aqui primeiro, para a gente entender essa forte situação que está acontecendo lá em Brasília, porque está desagradável, mas ao mesmo tempo
está nos dando um ar de esperança. Fica aí, não vai embora não, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então vamos lá, o primeiro vídeo falando que o Supremo Tribunal Federal terminou a reunião e o Fachin falou, eu ia ler para você a matéria, mas nem preciso ler, vocês estão vendo o print aí, é exatamente isso. Vou deixar o jornalista falar aqui que fica mais fácil para mim, vamos lá. Da reunião de hoje em Brasília, diz a nota, os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244, declararam não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Na sua tela, a nota que eu estou lendo, que vem do Supremo Tribunal Federal. Continua a nota. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos ao novo relator. Assinam essa nota Luiz Edson Fachin, presidente, Alexandre de Moraes, vice-presidente, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Muito bem. E aí saiu um outro vídeo falando sobre essa situação, mas o que não faltou foi chuva de críticas a essa reunião. Na reunião, tudo isso que o jornalista falou aqui, o Fachin passou pano, falou que não, mas não há necessidade, eu não vi, eles não vão ver nunca nada. Eles não vão ver erro nenhum, nunca nada. Se o Senado não tomar vergonha na cara, o presidente do Senado não abrir pauta para derrubar pelo menos um ministro que cometeu vários crimes, isso aqui essa novela vai durar, vai perpetuar, esses caras vão morrer lá e nunca vão, é sempre santinho. Mas o povo tá ali, pagando caro, tudo, inclusive, gente, agora vai ter o imposto do engarrafamento. Ai, meu Deus do céu. Estão querendo tirar de veículo. Olha, depois eu vou fazer uma matéria sobre isso. Imposto do engarrafamento. Isso é para dar gargalhada, não é? Eu vou fazer uma outra matéria falando sobre isso. Bom, o que tem de bom nisso? Inclusive, nesse vídeo que eu soltei, aliás, em outro vídeo que eu estava vendo, tem um comentário dizendo assim, pronto, virou novela de novo. Só falta agora botar o Gilmar Mendes para ser o relator, porque o Fachin fez uma coisa pelo menos de boa aqui. Ele tirou o Dias Toffoli da relatoria do Banco Master. O Dias Toffoli não é mais o relator. E eles ficaram de colocar na mão de outra pessoa. E saiu o resultado. Essa é a parte boa e eu vou passar para vocês. Mas antes de eu prosseguir, o que a gente precisa entender? Gente, como eu estava falando, desde a época do amigo do meu pai, que começou essa treta toda, não tem um ministro isolado, não. Ali está todo mundo no mesmo balaio. Simplesmente para derrubar todos é um pouco difícil, só uma guerra. Mas precisa derrubar 1, 2 ou 3, porque aí eu tenho certeza absoluta que os outros vão ficar com a barba de molho, porque aí a coisa está fluindo. Como assim fluindo, Josemir? Quem é que derruba o ministro? Não é o Senado? É só o Senado ficar de prontidão e fazer, não é puxando para a direita ou para a esquerda, fazer o que lhe compete. Cometeu crime? Abre o impeachment. Quando se fala em abrir impeachment, não é dizer que já está impeachmentado. Ainda vai para, né? Vai ter que ter ali a
a votação de todos os senadores, aí vai pro STF, a coisa é demorada. Não é fácil de derrubar um ministro através do impeachment. E nem para abrir a pauta, o infeliz do presidente do Senado abre. Mas muito bem, então como eu estava falando, ali está tudo amarrado, gente. Como é que os caras, vamos dizer aí o Fachin, que é o presidente do STF hoje, ele deve falar com os outros assim, vem cá, como é que a gente vai derrubar esse cara aí se esse cara sabe de coisa pra caramba? Tá tudo entrelaçado. Se esse cara sair com raiva, né, a gente empurrar esse cara por raiva, derrubar ele, esse cara com raiva pode sair abrindo a boca aí de muita coisa que ele sabe dentre nós aqui. Vocês estão entendendo? Eu acredito que seja nesse ponto. Por isso que a coisa não anda, fica naquela rodinha, vai pra lá, vem pra cá. Não, nós não vimos nada demais. Moraes não errou, né? O outro que disse que perdeu o Mané não errou. Eles não erram nunca, achando que o povo é imbecil, é idiota, como eu li aqui esse texto pra vocês aqui agora há pouco. O que tem de bom nisso, Josemir? Vou mostrar aqui pra vocês agora. 1 minuto e 6 segundos. Saiu o novo relator. Vamos ver quem é? Se prepare. Acaba de sair há poucos minutos o novo relator André Mendonça. Boa noite, Carla. A gente vem acompanhando juntas, né, Camila, desde cedo, desde ontem à noite, quando a gente ficou sabendo, né, de toda essa movimentação da Polícia Federal, e a gente está chegando agora, neste momento dessas reviravoltas, já com esse novo relator sorteado, agora há poucos minutos, o ministro André Mendonça. Só antes da gente continuar, Camila, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J10, e Camila, é isso, foi um sorteio que se deu após essa reunião aqui no Supremo Tribunal Federal, foi um sorteio via eletrônica, né? Só não participaram desse sorteio o ministro Edson Fachin, que é o presidente da corte, e o próprio ministro Dias Toffoli. Então, agora quem vai relatar este caso é o ministro André Mendonça. Ele vai começar a tomar pé de toda essa investigação, o que se tem nesse processo, caberá a ele, inclusive, né, a partir do que se tem, porque nada vai ser invalidado, tudo vai ser mantido, é avaliar a necessidade de se avançar, de que forma essa investigação vai se avançar a partir de agora. Ele pode... Bom, essa é a hora e a vez do André Mendonça. Depois do caso do roubo do INSS, né, que ele pegou com vigor e já colocou muitos na cadeia, agora, dessa vez, a coisa avança mais ainda. A hora e a vez do ministro André Mendonça. Eu vou falar por mim, sempre otimista e pensando positivo. Ele não vai passar o pano para essa turma. E eu vou mais longe. Eu vou dizer para você o seguinte: eu acho que eles colocaram o André Mendonça, como eu estava falando para vocês, para ir no direto, para não ir direto ao ponto, derrubar o Toffoli, assim de forma súbita, na qual o Toffoli ficaria com raiva, como eu falei, e sair falando coisas que ele sabe de outros ministros. Passando para o André Mendonça como relator, aí eu não sei se foi sorteio, beleza. Mas se não foi, ele fala, não é você, André Mendonça, o novo relator, sabendo que o André Mendonça é um cara que segue ao pé da letra, é uma forma dele dizer assim, bom, agora o que tiver de errado, o que tiver que ser, vai ser. Se tiver que cair, vai cair. Não foi nós. Nós passamos para outro relator, o cara é ministro, ele vai, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que começou de uma notícia, né, ruim, terminou na notícia boa. Vamos aguardar para ver. Como eu disse, essa é a hora e a vez do André Mendonça. Para você que vai viajar, cuidado, cuide do seu veículo, antes de sair, olhe tudo, freio, o pneu, né? Eu deveria ter falado isso antes, eu sempre falo, todo ano eu sempre falo, quando eu me lembro assim. O motor, dirija com atenção, nunca infrinja as leis. É proibido cortar? Não corte. Mantenha a velocidade que a rodovia está pedindo. Enfim, dirija com cautela. Lembre-se, você só tem uma vida. Vá, faça o que tem que fazer, passeie, brinque. Mas lembre-se, você precisa voltar porque a vida continua. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Um feliz feriadão. Já a gente está de volta. Até lá.